Olá, meu nome é Kaique, sou estudante de engenharia, amante de física e ciência de modo geral, e vamos descobrir se vamos conseguir criar os anéis de Halo. Hoje a gente vai descobrir como as estrelas funcionam e do que elas são feitas. Mas antes, não esquece de deixar seu like, eu tô falando no começo do vídeo porque tem muita gente que esquece e isso é muito importante para o YouTube perceber que esse tipo de conteúdo é relevante para as pessoas. E recado importante. Eu estou pensando em fazer uma série de vídeos falando sobre o conteúdo que os estudantes de engenharia veem, né? E sobre as matérias que eu tenho na faculdade, falando para que elas servem, o que elas são, e dando alguns nuances de como é que é viver na faculdade de engenharia. Se é interessante para vocês, deem o seu like, comentem aqui falando se você acha interessante, que outro tipo de vídeo você gostaria de ver e também que conteúdo de engenharia você se interessaria por ver, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender como funciona uma estrela, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é plasma. Plasma é o quarto estado da matéria, conhecido também como gás ionizado. Você deve estar pensando, na escola o professor sempre diz que só existiam 3 estados da matéria. Bom, a escola, normalmente pública, tem uma forma de ensino um pouco obsoleta, com conteúdos obsoletos de coisas que já não são mais tidas como verdade na ciência. Então, não é comum várias informações da sua escola estarem desatualizadas em relação ao que o meio científico já conhece. Mas sim, existem mais do que 3 estados da matéria. E um deles é o plasma, como eu falei, é o gás ionizado. Eu sei, talvez você esteja falando, nossa, mas íons, eu já ouvi essa palavra na aula de química talvez, mas não lembra do que se trata. Calma aí que eu vou explicar rapidinho. Íons é uma palavra chique para desequilibrado. As moléculas e átomos tendem a querer buscar sempre o equilíbrio. E nesse caso, quando eu me falo de equilíbrio, eu me refiro às suas cargas, tanto as positivas quanto negativas, elas têm que estar em equilíbrio para que elas se anulem e a molécula fique estável. Quando algo acontece, uma reação química, por exemplo, que desestabiliza isso, fazendo um átomo ou uma partícula perder ou ganhar elétrons, ela se torna um íon. Existem 2 tipos de íon, os cátions e os ânions. Os cátions são os positivos, eles têm falta de elétrons. E os ânions são negativos, eles têm excesso de elétrons. E por que a gente fala só dos elétrons nesse caso e não dos prótons? Porque tirar o próton de um átomo é bem complicado. E na natureza é muito mais comum que os elétrons troquem de lugar do que os prótons. Beleza, agora que a gente sabe o que são íons, quando a gente fala gás ionizado, a gente quer dizer que alguma coisa fez com que as suas partículas perdessem o equilíbrio. A gente fala íons porque onde tem ânion tem cátion também. Então, em vez de a gente falar, tem ânions e cátions, ali a gente fala só que tem íons, que é mais rápido. Certo? Se você quiser ver plasma na sua casa, tem uma experiência bem fácil de fazer que dá pra você ver. Se você pegar um fósforo, acende ele, assim que ele apagar, coloca ele no micro-ondas e liga. Você vai ver uma luz brilhante, intensa lá de dentro. Por quê? O gás que ele libera, aquela fumacinha que ele libera quando apaga, quando você coloca no micro-ondas, ela recebe mais energia das micro-ondas do seu micro-ondas. E isso faz com que esse gás fique mais agitado, ficando ionizado, dessa forma emitindo luz e calor. É interessante a gente pensar no mundo sempre como algo buscando o equilíbrio. Então, tudo que sai do equilíbrio, a natureza tenta corrigir. A estrela não é diferente. Se você já viu, por exemplo, um ferro, quando ele é muito aquecido, ele fica vermelho, ele começa a brilhar e perto dele começa a ficar quente. Por quê? De modo bem bobo falando, é ele tentando gastar energia para poder voltar a ficar em equilíbrio com o ambiente à sua volta. Tem tudo a ver com a entropia, mas a gente não vai falar disso aqui. Beleza, entendemos um pouquinho do conceito de calor, um pouquinho de plasma, mas a gente ainda não está falando das estrelas propriamente ditas. Então vamos lá. Para uma estrela se formar, um acúmulo grande, uma nuvem gigantesca de hidrogênio tem que existir. Conforme ela vai se condensando por atração gravitacional, ela vai formando incríveis esferas. Se essa esfera não chegar a uma massa crítica, o que acontece é a gente ter um planeta gigante gasoso, como Saturno, Urano e Júpiter. Mas quando esse bolo de gás atinge uma massa crítica, então uma reação começa. E assim nasce uma estrela.
Para vocês terem noção, para que a massa de Júpiter é 300 vezes maior do que a da Terra. E as menores estrelas que a gente observa, que são as protoestrelas, elas são pelo menos 70 vezes mais densas do que Júpiter. Então, Júpiter não tem uma chance de virar uma estrela, pelo menos por enquanto. E o que é essa massa crítica? É uma massa onde a pressão no núcleo desse corpo celeste é tão grande, mas tão grande, que o calor lá dentro inicia uma reação. O núcleo de Júpiter tem aproximadamente a temperatura de 20.000 graus Celsius, enquanto que o núcleo de uma estrela, para a reação começar, tem que estar a 10 milhões de graus Celsius. E que reação é essa? É a reação de fusão nuclear. Talvez você já tenha ouvido um nome parecido, chamado fissão nuclear, quando a gente está falando de bombas atômicas. E fissão é um jeito bonito de falar quebra os átomos. Quando a gente quebra um átomo, ele libera energia, e essa energia é convertida em luz e calor, e isso gera uma reação em cadeia, porque os átomos na vizinhança, por assim dizer, eles recebem essa energia e eles precisam de alguma forma gastar ela, e às vezes ele acaba não resistindo e se partindo também. E daí isso vai continuando até que a energia acesse o suficiente para que não seja mais possível partir outros átomos. Beleza, entendemos o que é a nossa fissão. A fusão nuclear é um princípio muito parecido, mas ela, em vez de quebrar as coisas, ela junta. Por exemplo, como eu falei, as estrelas elas começam com bolas de gás hidrogênio, que é o material mais abundante no universo. Quando a temperatura crítica é atingida, a gente vai começar a fundir os hidrogênios em elementos mais complexos, no caso o hélio. Mas olha que interessante, se você pegar 4 hidrogênios e ver quanta energia eles têm e um átomo de hélio, você vai ver que os 4 átomos de hidrogênio têm mais energia do que o de hélio, apesar de que são 4 átomos de hidrogênio necessários para formar um gás de hélio. Por quê? Se você já ouviu falar do princípio de conservação de energia, você sabe que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia, ela, digamos, tem a ver com a eficiência dessa fusão nuclear. Parte dessa energia vai ser perdida nesse processo, virando luz e calor, e isso vai gerar uma reação em cadeia no centro da estrela, fazendo com que outras moléculas, outros átomos lá dentro, comecem a reagir, gerando muito mais calor na fusão nuclear. Só que os átomos que não estão no núcleo, eles não estão sofrendo essa reação. Só que ainda assim eles estão sendo atingidos por toda a energia gerada no núcleo. E esses átomos na extremidade começam a se agitar tanto, igualzinho ao experimento do micro-ondas, que eles querem achar uma forma de criar equilíbrio. Dessa forma eles emitem luz e calor em forma de radiação para poder voltar ao seu estado de equilíbrio. Basicamente é assim que funciona o motor de uma estrela, com a fusão nuclear dentro alimentando e convertendo hidrogênios em hélio e sucessivamente em elementos mais complexos até que essa reação pare. Mas eu não vou falar sobre a morte das estrelas hoje, só sobre a vida delas. E é por isso que elas são formadas de plasma. Todo esse gás em volta recebendo essa energia, ele deixa de ser gás e se transforma em plasma. E é disso que são feitas as estrelas. Se você gostou desse vídeo, se te ensinou alguma coisa, ou se você quer fazer alguma correção, ou mesmo acrescentar alguma coisa, fique à vontade para usar os comentários. É assim que o conhecimento funciona. E claro, se você tiver uma sugestão de vídeo ou de algum conteúdo que você quer ver por aqui no canal, é só você falar aí nos comentários que a gente pode ver o que consegue fazer, certo? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais.